Com essa série de estudos, nós visamos esclarecer aqueles que querem sobre o Evangelho de Jesus, interpretar os seus ensinamentos, estimular a sua prática à luz da doutrina espírita, com a maior clareza, com a maior fidelidade, com a maior profundidade possível. Meu nome é Luísa e estou muito feliz em estar aqui com vocês. E já vou logo pedindo, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Bora lá estudar? Estudo 5. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 1 a 3. O objetivo desse estudo é esclarecer acerca da reencarnação, estudando-lhe o significado e a finalidade e enfatizando o seu conhecimento pelos antigos judeus, bem como o seu reconhecimento pelo próprio Cristo. No item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos o seguinte: Jesus, tendo vindo para os lados de Cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Podemos conferir no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17, e também no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículos 27 a 30. Continuando. Item 2. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que Jesus ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Podemos conferir também essa passagem em São Marcos, no capítulo 6, versículos 14 e 15, e em São Lucas, capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. É possível concluir, através dessas passagens evangélicas, que os judeus conheciam a reencarnação. As ideias que tanto os discípulos como outras pessoas faziam em torno de quem teria sido Cristo, imaginando-o como João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, nos levam a concluir que os judeus acreditavam na reencarnação. A ideia da reencarnação não surgiu com o Espiritismo nem contraria os princípios do cristianismo. Os judeus já tinham noção desse fenômeno e o próprio Cristo a ele se referiu, mostrando que o espírito renasce em outros corpos. Nós podemos entender, pela resposta de Jesus a Pedro, não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus, que Pedro, por seu conhecimento e experiência, não poderia ter dado aquela resposta
se a espiritualidade superior não o houvesse inspirado. A resposta de Jesus deixa subentendido que Pedro não falara por si mesmo, mas sob inspiração espiritual através do concurso de espíritos superiores. Antes de passarmos para o item 3, vamos relatar o que ocorreu durante a transfiguração de Jesus, que está registrada em Mateus, no capítulo 17, versículos 1 a 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Voltando então ao Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Após a transfiguração. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Está registrado em São Mateus, no capítulo 17, nos versículos de 10 a 13, e em São Marcos, no capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. Nessa passagem, Jesus admite a existência da reencarnação, afirmando aos discípulos que Elias, o profeta que haveria de vir para restabelecer todas as coisas, já viera e não fora reconhecido pelos judeus, que lhe haviam dado tratamento cruel. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. E os discípulos chegaram à conclusão acerca de quem teria sido Elias. Eles entenderam que Jesus, ao afirmar que Elias já viera, admitia que João Batista era Elias reencarnado. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Neste momento, nós fazemos uma pergunta: o que se entende por reencarnação? Qual a finalidade da reencarnação do espírito? Resposta: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. A reencarnação dos espíritos é princípio conhecido por civilizações antigas, embora sob diferentes nomes. O Espiritismo passou a usar esse termo, reencarnação, para evitar dúvidas e definir com precisão o fenômeno.
A finalidade da reencarnação do espírito é propiciar-lhe, através de diferentes existências, oportunidade de expiar faltas anteriores e se melhorar progressivamente até que, limpo de todas as impurezas, não tenha mais necessidade das provas da vida corporal. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. E como podemos interpretar a frase de Jesus, título da presente lição: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo? Que, dada a imperfeição do homem, apenas uma vida não é suficiente para que ele consiga depurar o espírito. São-lhe necessárias, portanto, sucessivas reencarnações para que, através de diferentes experiências, ele progrida e tenha entrada no reino de Deus. Todos os espíritos são criados por Deus para a felicidade, mas para experimentá-la é necessário alcançar o progresso espiritual adquirido dia a dia no decorrer das múltiplas encarnações. Esse ensinamento prático nos dá uma lição para o nosso dia a dia, que a reencarnação é um ato da misericórdia divina em nosso benefício, pois nos possibilita reparar antigas faltas e avançar espiritualmente. Portanto, cada dia, cada instante da nossa vida deve ser ocasião de se fazer o bem, praticar a caridade, aprender e auxiliar o próximo, para que não percamos a oportunidade de progredir. A reencarnação é uma lei natural, portanto, divina, a qual estamos submetidos por misericórdia de Deus, com a finalidade de progredir espiritualmente e alcançar a suprema felicidade. Chegamos então à conclusão de que a reencarnação é uma lei natural, portanto divina, que nos assegura oportunidades constantes de progresso espiritual até atingirmos a condição de espíritos puros. Utilizemos, portanto, cada dia de nossa existência para tornar-nos melhores e, assim, mais rapidamente, adentrar o reino de Deus. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, a Allan Kardec e aos espíritos amigos pela oportunidade que temos tido de fazer esse estudo. E assim podemos caminhar com mais segurança, com mais leveza, com mais equilíbrio, com paz, em busca da perfeição. Estudo 6. A reencarnação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 5, 7 a 9.